Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise do Futebol Clube do Porto, Vitória de Guimarães, a terceira jornada da Liga NOS, primeira derrota da época, primeira derrota em casa para o campeonato do Sérgio Conceição, enquanto treinador e líder. E pronto, foi uma surpresa, acho eu, para todos. Golos do Brahim e André Pereira, um jogo em que o Porto esteve a ganhar por 2-0. E um bocadinho inexplicavelmente e para espanto de todos, o Guimarães deu a volta e acabou por vencer no Dragão. Dragão 27, o que é que te pareceu deste jogo? Eu de alguma maneira dividi um bocadinho aqui por alguns tópicos. Primeiro grande tópico, que é pouca mobilidade e uma intensidade média. O Futebol do Porto não jogou uns pontos acima do jogo que fez no Belenenses. Sim, isso sem dúvida. Sim, foi melhor em qualquer coisa. Mas não conseguiu mais do que repartir o domínio do jogo com Guimarães. Foi um bocadinho essa a tónica durante todo o desafio. Sobretudo, pouca mobilidade. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Porto Chaves, em que o Futebol Clube Porto, de facto, aí teve uma mobilidade fantástica. Todos os jogadores, de facto, interpretavam nas diferentes linhas, estavam com uma grande mobilidade e um grande dinamismo, uma grande fluidez de jogo. Isso aqui não houve. Portanto, digamos, houve essa pouca mobilidade e uma intensidade que não foi além de uma intensidade média. Primeiro, a grande tónica é essa. Isso levou a que, de facto, o jogo, segundo a grande tónica, fosse um jogo, sobretudo, repartido. Embora eu destaque isto, que é muito importante, acho eu, com um claro domínio em termos de oportunidades para o Porto. E, hoje em dia, o futebol, cada vez mais o que contam são o criar de oportunidades. Se o Futebol Clube do Porto, eu acrescento isto, se o Futebol Clube do Porto tivesse a consistência defensiva que teve genericamente e maioritariamente ao longo de toda a época passada, não tenho dúvidas que nunca perderia este jogo. Com as oportunidades que criou, era o Futebol do Porto que venceria o jogo. Primeira grande tónica, primeiras duas grandes tónicas. Mas é um Porto que defende claramente pior, mas fruto de muitas coisas. E eu vou ser mais abrangente. Se calhar vou fazer aqui uma análise mais geral, que é o que eu acho desta época, que é o que me parece desde o início da pré-época, desde o primeiro jogo de pré-época que eu vi, eu tenho esta sensação. Uma coisa é seres campeão uma vez. É um bocadinho a ideia que eu tenho. Qualquer um pode lá chegar, entre aspas, obviamente, sendo muito difícil. Outra é fazer um ciclo grande de vitórias e formar um caráter e uma essência de verdadeiros campeões. Verdadeiros no sentido da palavra, verdadeiros campeões. Uma coisa... Eu acho que estamos muito perto disso, mas ok. Não é à toa, não é? Que, por exemplo, o André Vilas-Boas expirou após o primeiro ano. Repara, o que é que poderia acontecer melhor no ano a seguir? Era difícil. Claro. E ficou o Vítor Pereira a segurar o barco, não é? Motivar num grito de revolta é mais cativante e mais fácil, acho eu, do que manter-te no topo consecutivamente, sempre com a mesma motivação, ok? E é isso que falta a este Porto. Nós perdemos jogadores na defesa que fazem falta. O Ricardo e o Marcano acho que fazem muita falta. Estão de longe perto de estarem bem substituídos, porque o Maxi não vai para novo, apesar de dar sempre tudo. Mas falta-lhe fulgor físico, falta-lhe entrosamento ofensivo e velocidade. E o Diogo é um jovem que ainda lhe falta andamento e tarimba, não é? Para sustentar sobretudo o peso de uma defesa, como tu disseste, muito coesa. O Diogo é muito forte no jogo aéreo, é uma qualidade que eu reconheço, mas acho que ainda é muito débil e falta-lhe melhorar muito a marcação e às vezes a saída de bola, porque ele faz passos às vezes muito arriscados para a defesa e acho que falta-lhe intensidade e agressividade de um bom central. Eu, por muito que me custa admitir isto, eu olho, por exemplo, para os adversários. Tens o Rubem Dias, que acho que é um jogador extremamente agressivo, mas reconheço que ele se impôs um bocadinho com essa agressividade que às vezes é preciso nos centrais, um bocadinho como o Filipe tem. O Diogo parece-me um jogador mais macio. Mas com grande técnica. Com grande técnica, pronto. Mas, portanto, eu acho que a defesa falta-lhe muito essa Deixa-me só introduzir aqui um parênteses muito rápido. Estou de acordo contigo genericamente. Deixa-me só acrescentar isto. O Futebol do Porto sempre teve uma grande consistência defensiva e ter consistência defensiva não é só ter uma boa defesa. Não, claro que não. Agora,
em muitos momentos, quando precisava que a extrema defesa estivesse ali no ponto, a extrema defesa estava. Não falhava mesmo. E agora está a saber um bocadinho essas falhas. Exatamente. E então, o facto de depois tens... O Casillas não tem culpa nenhuma nos golos, mas mais uma vez eu digo, também não é um guarda-redes que garanta pontos, porque uma bola colocada é um golo, portanto 3 remates do Vitória, 3 golos, e isso é recorrente no Casillas, não são frangos, não tem culpa, não, admito que não, mas também não é aquele guarda-redes que, safou a equipa, nunca se vê isso às no vezes Casillas. Até nos jogos grandes... Vê-se às vezes nos jogos grandes, nos jogos pequenos nunca aparece. Mas o que eu quero dizer é, e ainda mais, fruto desse jogo que tu referes, dos 5-0 com o Aves, eu acho que se instalou no Porto... Com os Chaves. Acho que se instalou no Porto essa ideia de facilitismo. Epá, a gente fomos campeões, ganhamos a Supertaça, fizemos este jogo em casa. Epá, isto agora, estamos em velocidade de cruzeiro, é sempre a andar. E enquanto... eu só termino a querer dizer isto. Ou os jogadores mudam o chip e esta derrota acorda-os e foram 2, espero que tenham sido 2 estalos na cara exuberante e se calhar prepotente de alguns jogadores, ou então vamos sofrer muito esta época e vamos ter uma época que nos vai custar muito a todos, como esta derrota que ainda hoje eu dormi muito mal por causa dela, porque acho que é aquelas derrotas que a gente sabe e cheira a uma má época. E são aquelas derrotas que às vezes custam títulos. Eu percebo um bocadinho as incidências do jogo, mas depois também vou um bocadinho mais à reflexão geral. Incidências do jogo, eu volto novamente, outro grande tópico. O Brahimi é um jogador em destaque, claramente. E se nos falta o Brahimi, meu Deus, quem é que vai desequilibrar e quem é que vai fazer tão bem aquela ligação do meio campo e aquela ligação entre linhas? Depois, o Porto chega à vantagem. Falta atitude. E quanto ao resultado, o Futebol do Porto tem um jogo perfeitamente controlado. A gente pode dizer, bem, mas não vamos agora culpar uma pessoa, nem eu culpo, nem tenho... Aliás, eu sou insuspeito, porque eu sempre fui um grande fã do Sérgio Oliveira. E acho que fez um grande jogo. Fez um grande jogo, mas eu acho que aquela abordagem ao lance, e de alguma maneira o Sérgio Conceição, treinador, que também não culpou, como é óbvio, ele nem é de culpar nenhum jogador, e ele próprio refere mais uma vez refere a Porto que temos que assumir que jogamos mal, não jogamos bem e merecemos perder, mas é inexplicável a abordagem que faz ao lance o Sérgio Oliveira. O que é que ele vai fazer? Vai fazer com que aquilo foi um estímulo para a reviravolta do Vitória. Claro. Foi um estímulo. Quando o jogo, em termos de resultado, o jogo estava perfeitamente controlado. Repartido em termos de posse, mas em termos de oportunidades, perfeitamente controlado. Há aqui um parênteses que eu ponho. Não me lixem, o Vitória não merece ganhar o jogo. O que é que o Vitória fez para ganhar o jogo? Aí acreditou e foi mais equipa até ao fim. Não me li. O Vitória foi lá 3 vezes. O Vitória queimou o tempo que se fartou na primeira parte. Agora, em termos de eficácia, portanto, foram letais e ainda há o facto do Porto até ser beneficiado pela arbitragem, pela primeira vez esta época, e se calhar eu também vou tocar na arbitragem. Ainda há isso. Mesmo assim, eu acho que o Porto só tinha que cavalgar para o terceiro golo, e até antes de ter sofrido o primeiro golo. Exatamente. Não é? E aí arrumava completamente com o jogo. Portanto, acho que há que melhorar a consistência defensiva, há que melhorar a entreajuda e há que melhorar naturalmente a intensidade do jogo. Eu acho que isto em termos de resultado, é uma exceção. E as exceções nas grandes equipas e num grande clube como o Futebol Clube Porto, dirigido por um grande treinador, tem que se pôr acentuar esta tónica, este resultado excepcional é um potenciar de motivação. Só pode ser um potenciar de motivação. E a gente pode dizer assim, mas será que vai ser? Tivemos vários exemplos do ano passado. Tivemos 3, 4 exemplos. Tivemos. Este ano tiveste um jogo com o Belenenses e faz exatamente igual a Mas o problema é que com o Belenenses ganhámos. Exatamente. Foi mesmo um problema. Porque... Eu acho que com o Sérgio só pode vir, de facto, a motivação, só pode vir a revolta e, portanto, eu estou esperançado que o Futebol do Porto dê a volta naturalmente. Eu mesmo assim quero destacar o excelente espírito da equipa. Continua a haver uma boa cultura. Só que essa boa cultura deve transportar-se para o campo com uma equipa solta, uma equipa concentrada, mas solta. Uma equipa ciente do seu valor, de cabeça limpa,
Porquê que o Porto não há de estar de cabeça limpa? O Porto só tem que estar estimulado pelo orgulho de pertença aos valores do Porto e por orgulho da época que fez. Mas o Porto não está com fantasmas nem com problemas. O Porto está a facilitar. É isto que está a acontecer literalmente. O Porto acha que isto agora mais... Então com o Belenenses até jogámos uma porcaria e ao fim ainda ganhámos. Opa, isto agora... Mas há uma coisa, há um líder que faz uma coisa com a qual nós estamos em perfeita sintonia. É que com Sérgio Conceição nós não mitigamos as nossas falhas. Não as escondemos. Claro. E até as explicitamos. Até as explicitamos. Elas existem. Portanto, o Porto ganhou no Belenenses e o Sérgio disse... é o pior jogo que nós fizemos desde que eu estou aqui como treinador. Claro. E, portanto, isto é importante. Agora, é importante que, de facto, os jogadores também deem uma resposta, afirmar, de facto, aquilo que são. Acho que continuam a merecer o apoio total da massa associativa, porque têm o espírito que têm e porque se viu naquela roda final o Herrera. Eu não ouvi as palavras do Herrera, mas vi a veemência com que ele estava a dizer. E, portanto, isso deixa-me confortado. Isso deixa-me antever a tal revolta, e a tal revolta no sentido de a tal revolta para a ambição. Claro. Porque o Porto tem que ser ambicioso. O problema é que eu acho que o que falta entender a alguns jogadores é que o grito de revolta não é quando não se ganha há 4 anos. O grito de revolta é todos os dias. É todos os dias. Porque tem milhões de motivos todos os dias para se revoltar. Eu tive a particularidade de não vi o jogo nem no Dragão, nem vi o jogo no conforto de casa, vi o jogo num restaurante e vi o ódio que há pelo Porto. A motivação eu grito quando o meu Porto ganha. Não grito quando os outros perdem. E portanto, isso também dar um bocadinho a motivação é constante. É difícil não encontrar a motivação, mas pronto, eu também entendo um bocadinho, há alguns motivos para que os jogadores caiam neste facilitismo. Agora, também não podemos, mais uma vez, porque não mitigamos as falhas da nossa direção, no sentido de não dar mais 2 jogadores importantes para o plantel. Claro. Eu volto a referir, o Diogo Leite, por muito potencial que tenha, não é ainda jogador para ser titular no Porto. O André Pereira até faz um golo fora de jogo, por acaso, mas não tem culpa nenhuma, que foi uma excelente cabeçada, mas não é jogador para o Porto. E depois tens 2 ou 3 jogadores. E já agora, se me permites, a tabelinha que fez e a assistência perfeita muito bem, para o Brahim. E é um jogador com técnica, mas não é um jogador com intensidade para este futebol do Sérgio. E este futebol do Sérgio precisa de jogadores a top, a jogar no pico, constantemente motivados, porque é um plantel globalmente mediano. É isso. A verdade foi isso que tu até referiste ontem. Pronto. Tens um Brahimi a exceder-se muitas vezes. Tiveste um Aboubakar que quis jogar o ano passado, este ano não sei o que é que se passa, não sei se está com vontade, se não está. Por mim pode ficar no banco a jogar assim. Tens um Marega que amolou, e depois tens um Otávio que também não passa muito daquilo, e depois tens ali o Herrera e o Sérgio Oliveira, quer dizer, mas globalmente, lá está o que tu dizes, falta o Brahim e sobretudo, então é uma falha constante. Portanto, se os jogadores baixam um bocadinho a intensidade e o ritmo, o Porto vai ter jogos disto. As falhas todas que tu referes, a nível de consistência defensiva, a nível de agressividade, a nível de atitude, é mental. E é mental numa onda de facilitismo, de conforto, de achar que está no trono e vai continuar no trono facilmente. Relativamente à arbitragem, sem dúvida que o Futebol Clube do Porto foi beneficiado. Eventualmente terá havido um penalti sobre o João Teixeira. Também. Sim. O golo foi claramente, o golo do André Pereira foi claramente em fora de jogo. O que não sei já agora, aqui entre parênteses, se não tinha sido melhor o Porto até se calhar sair para intervalo empatado. Não sei se os jogadores eventualmente. Mas obviamente fomos beneficiados. Mas até não sei se não teria sido bom. E queremos denunciar isso porque não queremos ser. Nem queremos ganhar. E também quero acrescentar outra coisa, que não tenho dúvidas que o benefício que o árbitro nos deu foi pelo tal apagão que houve no VAR, também inconcebível. Sim, então sendo num fora de jogo, é uma coisa objetiva. Não há motivos para não se ver aquilo. Evidente. Mas não mitiguemos também outra coisa, que é o facto do Futebol Clube do Porto ser sempre genericamente prejudicado, e vamos depois fazer a contabilidade final. Mas uma última palavra. Temos que nos afirmar por aquilo que somos, e o Sérgio sabe de certeza passar essa mensagem para o plantel, e eu creio que há um bom espírito na mesma. Acho que os jogadores estão solidários, os jogadores estão imbuídos de um bom espírito,
Agora, naturalmente, tem que dar essa resposta e tem que dar essa resposta em campo. Não é? Tem que acordar para a vida, sob pena de estupidamente perderem assim um campeonato um bocado de mão beijada. Se continuarem com jogos destes a ganhar por 2-0 e depois a verem-se à rasca para o ganhar, é imperdoável. Não faz sentido. Por 2 vezes consecutivas acontecer isso. Porque estar a ganhar 2-0 é um resultado de conforto. Claro. E uma equipa como o Porto tem que ter maturidade e matreirice. Logo no primeiro jogo do campeonato, nós até referimos isso como em termos elogiosos, que o futebol estava a ganhar 1-0, 2-0, 3-0 e continuava a cavalgar. Mas foi um jogo atípico de toda a pré-época até agora. E também não é possível manter sempre aquele ritmo, não é isso? Também isso é compreensível. Não, mas foi mal, acabou por ser mau, nível mentalmente, caiu-se num facilitismo maior por causa disso. Eu acho que os jogadores acham que pronto, mais coisa, menos coisa, ganha-se o jogo, pronto. E espero que isto tenha sido aquela bufetada. Todo o apoio à equipa, todo o apoio ao Sérgio, aconteça o que acontecer, e de certeza que o que vier a acontecer, o que vai acontecer proximamente será outra vez o Porto em grande, não tenho dúvidas. Comentem connosco o que é que acharam, damos por aqui terminada a análise, subscrevam o canal, partilhem, façam like e estaremos de volta para a semana com o que esperamos ser um mini grito de revolta ao que se passou aqui. Até lá. Até lá.